saúde mental se tornou uma das principais pautas dentro das corporações hoje. E essa preocupação aumentou com a pandemia e tem reflexo direto nos resultados. Dada a importância, vamos trazer essa discussão para o Rumo Certo de hoje, nessa edição especial de quase 1 hora de duração. E para ajudar nessa conversa, eu convido a especialista no assunto. Está aqui comigo Fátima Macedo, CEO da Mental Clean e especialista em saúde mental do trabalhador. Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Prazer estar aqui no Rumo Certo, prazer falar com os seus telespectadores. Ótimo, obrigado a você pela sua gentileza de aceitar nosso convite e também trazer bastante informações, compartilhar muito conhecimento para a gente levar para os nossos telespectadores também. Fátima, e antes da gente entrar na conversa propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na Mental Clean. Vamos lá. Eu sou psicóloga de formação e venho da área de RH. Trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, trabalhava com a área de recursos humanos. Então, eu costumo falar o seguinte, que eu conheço o lado de lá também. Não conheço só a clínica psicológica ou a parte de quem cuida do trabalhador, mas eu conheço o que é estar dentro de uma empresa, o que me ajudou muito na construção desse trabalho. Então, num determinado momento, eu comecei a fazer consultoria para empresas menores. Já comecei, eu já tinha me formado como psicóloga, já era um tema que me interessava muito e tinha uma questão muito específica. A minha irmã teve um transtorno mental, isso teve um grande impacto na vida dela, no trabalho dela, apesar de muito jovem, ela já trabalhava. Então, isso teve um impacto muito grande na nossa família. O que me fez ter um grande interesse em entender melhor essas questões. Um dos meus grandes pontos era, com certeza deve ser menos sofrido e com certeza tem como ser mais rápido. Do que eu estava falando, a identificação do que estava acontecendo, o tratamento para aquela situação, a orientação para as famílias. Então, um dos meus grandes motivadores teve a ver com poder ajudar outras famílias, ajudar trabalhadores a identificarem com mais brevidade sinais, sintomas e aí um adoecimento, que ele não tivesse a sua imagem tão prejudicada no seu ambiente de trabalho. Então, a partir daí, a partir dessas consultorias, logo eu já estava conectada com uma grande empresa na época, uma multinacional, e comecei a desenvolver uma metodologia de implantação de programas. Fui fazer MBA na Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que foi para mim uma grande escola, lugar onde eu estou como conselheira hoje. Já estava no Instituto de Psiquiatria de São Paulo, fazendo parte de um dos ambulatórios. Então, fui buscando cada vez mais conhecimento, fui buscar referências internacionais também com relação à saúde mental no trabalho e me conectar a grandes mestres que a gente tem no Brasil. E aí as coisas foram acontecendo, outras empresas vieram. E aí já são 20 anos de muito estudo, de muita prática, de muita história. Certo. Vocês estão sediados em São Paulo e prestam consultoria no país inteiro? Sim, nós estamos em São Paulo. Hoje nós prestamos consultoria não só no Brasil, mas nós somos uma empresa que atende a América Latina também e atendemos empresas, trabalhamos com muitas multinacionais. Então, hoje nós conseguimos atender empresas que têm escritórios ou cujas filiais estão em outros países também. Hoje nós atendemos não só a psicoterapia, mas também a parte de prevenção com palestras, treinamentos e também nós temos um canal de apoio psicossocial. Então esse canal também ele é trilingüe hoje, Então hoje nós atendemos no Brasil, então no português, no espanhol, no japonês, no alemão, no inglês e no francês. Aí são 6 línguas já. Ótimo. E tem algum segmento que tem demandado mais uma gestão melhor de bem-estar? Ou em todos os setores a gente está um pouco mais doente, eu diria? Uma boa pergunta sua.
Nós temos sido procurados por empresas de todos os ramos de negócio, de todos os portes, viu, Sebastião? Hoje eu não arriscaria dizer, até pelo trabalho que a gente tem desenvolvido, pelos mapeamentos que nós temos feito, eu não arriscaria dizer que tem um tipo de trabalho ou um ramo de negócio que esteja mais adoecido. A pandemia, ela descortinou muito a questão da saúde mental no trabalho e empresas de todos os ramos, todos os portes passaram a olhar, passaram a se preocupar e começaram a entender que, assim, não existe empresa onde você não tenha um ponto para olhar com relação ao adoecimento mental no trabalho. É um tema bem democrático, eu diria. Pois é, o que é preocupante, mais preocupante ainda, né? E tem uma relação direta com pandemia mesmo? A gente sempre atribui essas consequências que a gente está vivendo, até na vida social e nas corporações, à pandemia. Tem uma relação direta mesmo, Fátima? Esse foi um ponto que eu discuti muito ao longo da pandemia. Como é que eu vejo essa questão? Até pelo tempo que eu trabalho com isso. Muita gente, Sebastião, já estava à flor da pele. Então, para você ter uma ideia, tem um dado super importante aí da Organização Mundial da Saúde que fala o seguinte, que em média 70% das pessoas demoram, né, e muito para procurar ajuda. Isso tem a ver com medo, discriminação, estigma, tem a ver com a própria dificuldade, muitas vezes, da pessoa identificar que alguma coisa está acontecendo, tem a ver com negligência, falta de apoio, ou seja, essas pessoas também estão no ambiente de trabalho. A pandemia, então, ela pega essas pessoas que já estavam ali apresentando muitos sinais, já beiravam o adoecimento, e também pessoas com predisposição. Eu acho que a pandemia, ela trouxe vários elementos que contribuíram, sim, para um aumento significativo de pessoas apresentando, não necessariamente um adoecimento, mas muitos sintomas, muitos sinais, né, que podem caracterizar um adoecimento, mas um grau mais leve, né? Mas já havia uma questão muito preocupante anterior a isso. O próprio INSS, né, ou vários institutos de pesquisa já sinalizavam essa questão do trabalho como sendo, ou melhor, dos transtornos mentais como sendo a terceira causa de afastamento do trabalho. Isso já era anterior à pandemia. Então a gente já tinha aí questões importantes acontecendo antes da pandemia. A pandemia descortina tudo isso. Quais são as outras duas causas? Se é a terceira? A gente tem as questões cardiovasculares e as questões osteomusculares. Ah, tá. E, como eu diria, quais são os sintomas, então, para a gente identificar essas doenças mentais, talvez, dentro das corporações? A gente tem, eu gosto de usar muito é como se fosse um gráfico mesmo, onde você tem a questão do estresse ali sendo caracterizado, né, num ponto numa relação entre tempo, né, então na linha do tempo e intensidade. Né? Por que eu trago o estresse primeiro? Porque ele é um grande precursor de adoecimento emocional. A única causa? Não. O adoecimento mental, ele é multicausal. Você tem vários fatores que contribuem para isso. Desde questões relacionadas à idade, gênero, fatores relacionados ao trabalho, condições de vida. A gente tem os determinantes de saúde impactando muito. Isso vai variar, inclusive, de acordo com a região do país. Então, eu gosto de trazer o estresse para a gente olhar para ele, porque ele vai trazer muitos sinais importantes. Essa curva que eu estou falando, que você tem a intensidade e tempo, né, a curva de York e Dodson, ela tem mais de 100 anos, para você ter uma ideia, mas ela ainda é muito utilizada para nos mostrar com clareza o seguinte: o estresse faz parte da vida. Assim como o sofrimento faz parte da vida. Ninguém passa por essa vida sem vivenciar estresse, sem vivenciar sofrimento. A grande questão é quando isso vai piorando, quando isso vai se intensificando, vai demorando muito mais na vida da gente, vai se intensificando. E aí você começa a ter vários sinais.
desde sinais que vão para o corpo, e muitas vezes é muito comum primeiro ir para o corpo, e a gente tem as doenças psicossomáticas que mostram isso claramente. Então você vai ter dores pelo corpo, dor de cabeça, queda de cabelo, problemas estomacais, intestinais, problemas dermatológicos, até as questões emocionais, uma irritabilidade, um choro mais fácil, falta de concentração, dificuldade mesmo ali de você apreender um novo conhecimento. Você vai, no ambiente de trabalho, você vai perder prazo, você vai errar com mais facilidade, você vai se desentender com mais facilidade ali com colegas, com pares, com liderança. Então, esses são os sinais importantes de que alguma coisa está acontecendo. É sempre emocional? Não necessariamente, você pode ter outras questões ali de vida acontecendo, mas que trazem, né, características ali emocionais envolvidas. Isso vai piorando. Isso, né, se você não cuida, se você não recebe apoio adequado, isso pode ir piorando, vai virando sintomas, vai se agravando, virando sintomas, até que pode virar realmente um adoecimento. E aí a gente está falando de uma depressão, um transtorno do pânico, uma questão, um transtorno de ansiedade, um alcoolismo, uso de substâncias. Aí a gente tem uma infinidade de problemas que podem acontecer. E aí com reflexo enorme nos resultados, né, em produtividade. Então você disse que a pandemia descortinou, né, esse problema. E as empresas passaram a prestar mais atenção a isso também, porque se é de longe, já que a gente tinha alguma situação, que a pandemia aflorou, mas e isso no pessoal, né? Mas as empresas também passaram a dar mais atenção para isso depois da pandemia, ou a gente ainda não está se dando conta dessa doença enquanto empresa? Passaram sim. A gente tem... E aí não é à toa que também surgiram muitas novas empresas para cuidar disso. Né? Então, o Clean tem 20 anos, mas a gente tem empresas mais jovens aí que vieram, ou que já tinham começado um pouquinho antes da pandemia, ou que vieram durante a pandemia, até para dar conta mesmo da demanda. Né? Muitas empresas começaram a procurar, e foi muito interessante, porque um dos pontos que eu gosto de destacar é que começou a haver um interesse muito maior, inclusive da alta gestão. Antes era um interesse muito, né, das equipes de saúde, o RH estava começando a olhar para isso, mas a alta gestão tinha mais dificuldade de entender essa importância. Acontece que eles também começaram a viver na pele. Porque nos resultados refletiu, né? Tanto os resultados como eles também passaram a vivenciar o sofrimento, Sebastião. Claro, lideranças também estão sofrendo com isso, né? E eu imagino o quanto é importante o papel da liderança bem preparada, então, né? A gente também está vivendo esse outro momento de buscar profissionais com habilidades diferentes das técnicas só, né? Que saibam compreender, que saibam, tenham mais sensibilidade para talvez observar o que está acontecendo dentro das corporações, né? Houve também uma maior demanda por profissionais mais preparados, então. Sim. É interessante essa tua pergunta, né? E essa tua colocação. Um dos pontos muito discutidos é essa questão. As pessoas, elas são contratadas, né, pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Então, a gente vê o quanto que cuidar da saúde mental, e aí quando a gente está falando desse cuidado com a saúde mental, a gente está falando de autoconhecimento, de autocuidado, de gestão emocional. Então, e isso faz muita diferença com relação aos soft skills. É onde a gente vai desenvolvendo e fortalecendo os nossos soft skills. E aí esse trabalhador, obviamente, ele tem uma relação melhor com o seu trabalho também e com a sua entrega. Agora eu imagino também que tenha muitas empresas no mercado, a gente tem falado bastante sobre isso aqui, empresas mais tradicionais talvez, e que estejam vendo os resultados bons, enfim, financeiramente. As empresas que trabalham bem acabam talvez não percebendo tanto isso. A gente tem isso ainda, né? Porque talvez fosse mais interessante se pensar antes do problema, né? Antes da crise acontecer, né? Porque eu imagino que muita rotatividade de funcionário, por exemplo, ou muitos casos extremos lá de burnout, sejam fáceis de se perceber e aí se antenar para a dificuldade, para o que precisa mudar. Mas me chama a atenção, a gente tem visto muitas empresas que
não conseguem perceber isso ainda porque financeiramente está tudo muito bem, a gestão financeira está muito boa, né? Mas gestão financeira só não se resolve por muito tempo também, ela não é perene, né, Fátima? Não, não. Eu estava lembrando aqui, em 2021, eu contribuí para o relatório da GPTW, né, que é a Great Place to Work, e foi muito interessante, né? Eles fizeram várias perguntas com relação aos programas de saúde mental ou a temática da saúde mental no ambiente de trabalho, e 6% das empresas que responderam disseram que era um tema que elas entendiam que não era importante. Isso nós estávamos no meio da pandemia. Então, existem sim empresas que consideram que esse é um tema que ela não tem que se preocupar, que ela não precisa investir, que ela não tem nada a fazer. Eu, particularmente, eu considero isso uma falta de visão. Eu já considerava isso falta de visão há 20 anos atrás, então você imagina agora, né? Pois é. Então, porque já há 20 anos atrás, eu já prestava consultoria para empresas que entendiam que o tema era importante. Eu já treinava lideranças 20 anos atrás. O primeiro time de lideranças que eu treinei foi em 2004, aí você vê, então, tem 19 anos. Né? Então, não era para a gente estar nem tratando desse assunto como algo que parece novo, né? Não é novo mesmo. Talvez a novidade seja que algumas empresas estejam se antenando para isso, para a necessidade de se fazer, né? Fátima, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, para não se estressar também? Vamos. E aí a gente continua no próximo bloco falando do programa exatamente, como é que é o trabalho que você desenvolve nas empresas, por onde começar também, tá bom? É um intervalo rapidinho, a gente volta em instantes, tá bom? Convido você de casa também para continuar com a gente aqui no Rumo Certo, edição especial hoje, quase 1 hora. Estamos falando da importância da saúde mental dentro das corporações, dentro das empresas. Nós voltamos em instantes. Gestão de bem-estar é o tema do Rumo Certo de hoje, edição especial da semana. Estamos conversando sobre a importância, sobre os impactos da saúde mental dos colaboradores dentro das empresas. Está comigo um especialista no assunto, experiência de mais de 20 anos, pelo menos, nesse tema, Fátima Macedo. Fátima, vamos retomar a nossa conversa. Fiz uma provocação no bloco anterior, depois de explanarmos, falarmos do cenário. Queria trazer isso agora para dentro das empresas. Como é que são os programas de saúde mental que você aplica e dá consultoria dentro das empresas? Quais são os pontos? Como é que você diagnostica que precisa fazer uma mudança, que precisa se tratar, que a empresa precisa se tratar? Antes de eu te responder isso, eu só vou retomar um ponto do bloco anterior que eu acho que é importante. Você me fez uma pergunta sobre as lideranças. Eu acabei, dentro da minha fala, não trazendo esse ponto, depois eu fiquei com isso aqui. Né? Então, só para te contar que eu vou, dentro do que nós vamos conversar agora sobre programas, eu vou trazer esse ponto de volta. Tá? O que a gente faz? Num primeiro momento, é muito interessante, as empresas chegam, muitas vezes elas não têm clareza do que elas precisam. E eu entendo que o trabalho de uma consultoria é exatamente junto ali, aquele time responsável, ajudar eles a terem mais clareza disso. Saúde mental no trabalho é um tema complexo. Não é à toa que uma das minhas representações é um quebra-cabeça. Então, onde a minha primeira peça desse quebra-cabeça diz respeito a encarar de frente. O que significa esse encarar de frente? É simplesmente falar do tema? Não. É olhar para o tema enquanto uma especialidade. Saúde mental no trabalho é uma especialidade dentro da psiquiatria e dentro da psicologia. Então, Fátima, quer dizer que o psicólogo generalista ele não consegue tratar? Ele vai ter muito mais dificuldade. Então, esse é um ponto que eu defendo bastante, que é a especialidade. Que diferença isso faz? Esse psicólogo especialista, esse profissional especialista, ele tem um conhecimento muito amplo a respeito das questões relacionadas ao trabalho, a respeito de normas que precisam ser cumpridas dentro do ambiente de trabalho, a respeito das teorias que cuidam
tratam, que identificam questões, que fazem a gestão da saúde mental no trabalho. Então, nosso primeiro olhar tem a ver com isso. Qual é o momento histórico dessa empresa? Como é que ela está posicionada no mercado? Como é que ela está posicionada com relação ao cuidado da saúde do seu trabalhador? Cuidado da saúde integral. Eu preciso entender como é que ela funciona, qual é a sua cultura, qual é a maturidade das suas lideranças para lidar com a saúde mental no trabalho. Isso é muito específico. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer, é olhar para esse contexto junto com a empresa para poder pensar no quê? Quais ações são mais pertinentes para aquele público? O que está acontecendo? Ela já tem um grau de adoecimento muito grande, então, de repente, eu preciso trabalhar de imediato em cima disso. Ela está querendo ser mais preventiva, porque isso já começa a acontecer. Nós já temos empresas que nos procuram com uma questão de prevenção. Então, aí o caminho é outro. Então, primeiro esse estudo. Na sequência, a gente vai preparar uma política para esse programa. Nós vamos preparar todos os públicos envolvidos. O primeiro deles é a equipe de saúde, é preparar a equipe de saúde e o RH para lidar com essa questão dentro do ambiente de trabalho. A partir daí, preparar as lideranças. Então, nós temos uma metodologia chamada 5 comos. Então, como eu identifico, como eu abordo, como eu encaminho, como eu acompanho e como eu previno o adoecimento mental no trabalho. A gente prepara as lideranças e aí também a gente vai sensibilizar o público em geral, todos os trabalhadores, sobre a importância desse cuidado, quais são os principais sinais e sintomas, o que eu preciso fazer para cuidar melhor da minha saúde mental. E tem a parte de tratamento também. Então, percebe? É como se fosse uma grande trilha dentro da empresa. Sim, quero visualizar um pouco melhor isso, né? Mais do que o conceito, eu imagino que cada empresa tenha as suas questões, né? Sejam diagnósticos diferentes, mas deve haver também meio que um entendimento geral, quase que um padrão de sintomas e tal. Mas o que é principalmente dentro, o que precisa mais das lideranças fazerem? É conversar mais com aquele colaborador? É um benefício talvez que o colaborador valorize muito mais? É o salário também? Eu digo na prática, como é que a gente trata essa saúde mental? Não é um remédio que se dá, não é um comprimido que se toma aí, né, oralmente, não é, né? Não é um creme que se passa na pele. Podia ser, né? Pois é, eu quero esse milagre aí. Podia ser mais simples. Podia ser mais simples. Vamos botar um band-aid aqui, curou e resolveu. Não é. E como é que é, então? Então, uma das perguntas que eu faço para as lideranças, quando a gente apresenta os 5 comos para eles, é: qual como é o maior desafio? Hoje, a maior parte das empresas que a gente tem trabalhado, a abordagem tem sido o maior desafio. E a prevenção também. Tá? Por quê? Eles já tiveram muita coisa. Saúde mental a gente vem falando há 3 anos praticamente. Então tem muito material bom sobre isso. Já passaram por muita sensibilização, trilhas de desenvolvimento. Então, identificar sinais e sintomas hoje está cada vez mais no dia a dia dessa dança. O líder, ele conhece o seu time, ele conhece o jeitão de cada um ali para trabalhar, para se relacionar, para entregar. Então, isso está ficando mais simples. Agora, abordar ainda é um grande ponto. A questão da empatia, Sebastião, de realmente eu conseguir olhar para o outro, dentro da vivência do outro, e o que é aquele sofrimento para o outro. Esse tem sido um dos grandes pontos. Porque o que é sofrimento para mim é diferente do que é para você. Nós temos histórias de vida diferentes, lidamos com sofrimento de formas diferentes, nossos recursos internos são diferentes. Então, esse é um ponto bem importante. E aí, quando a liderança ela vai abordar, muitas vezes, ou ela demora para abordar, e isso faz com que esse trabalhador vá ficando um pouco mais adoecido. Quando ela chega, ele já está mais adoecido, ela poderia ter sido mais preventiva. Ou ela tem muita dificuldade ali de iniciar aquela conversa, ela tenta ser mais simpática do que empática. E tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra.
Então, esse tem sido um ponto bem importante. E a questão da prevenção, que tem muito a ver com segurança psicológica. Esse é um tema importante aqui para a gente também. Não, então, e tem nesse processo, eu imagino, uma corresponsabilidade do colaborador também, não tem não? Porque é preciso a gente trabalhar também com possibilidade de resiliência, né? Adaptabilidade. Nem toda a responsabilidade é da empresa também, não é? Para que aquele clima se torne mais harmônico e produtivo. Como é que é visto isso também? Como é buscado isso do colaborador também, Fátima? Esse é um outro ponto. Isso a gente também trabalha, né? Inclusive, tem uma pergunta que muitas vezes as lideranças me fazem que diz respeito ao seguinte, né? Qual é o limite da empresa em relação ao adoecimento desse empregado? Esse é um ponto bem sensível, né? Até que ponto a empresa ela pode esperar este tratamento, ela está ali apoiando? Quais são os marcadores de que, de repente, esse empregado ele também está fazendo a parte dele? Então, essa questão da responsabilidade, ela realmente pega os dois lados. A empresa tem a sua parte, mas o empregado ele também tem a dele. E isso diz muito respeito a ele se engajar no seu tratamento. Ele participar das conversas de acompanhamento. Por isso que um dos comos é o acompanhamento. Exatamente, tanto para a liderança quanto ali para o RH, uma equipe de saúde. Aí pensando em empresas de todos os portes, nem todas as empresas têm uma equipe de saúde para fazer esse olhar, empresas muito pequenas. Então, esse acompanhamento ele é muito importante. O acompanhamento do quê? O quanto que aquele tratamento está sendo realmente efetivo, se ele está indo no tratamento, se a empresa percebe melhora com relação ao comportamento dele, aos sinais, aos sintomas, aquilo que ela já tinha mapeado antes e que motivou um encaminhamento. Então, isso é muito trabalhado com os funcionários, assim, é muito importante ele entender que ele é parte disso. E dependendo do quadro, Sebastião, a família precisa ser envolvida também. Pois é. Se está um quadro mais grave, se é um caso de um afastamento, que está beirando um afastamento, uma questão de um alcoolismo, uma dependência química, a família também precisa fazer parte do tratamento, porque muitas vezes ela tem que ter orientação, ela tem que ser tratada também. Sim. E envolve muito, eu imagino, também outros tipos de gestão fora daqui, que é a gestão financeira de cada colaborador também, né? A gente não consegue trabalhar bem se a gente não tiver em dia também com as obrigações, tem todas umas outras questões que realmente são correlatas, né? E eu imagino que os RHs, a gente falou de liderança, mas os RHs têm um papel fundamental nesse processo, porque foi-se o tempo em que RH anotava dados para preencher, né, cadastrais de currículo e tal, não é? É outra visão de recursos humanos, né, Fátima, que precisamos implantar, precisamos trabalhar, né? Porque a gente falou aqui, sendo pragmático também, do quanto é importante um salário, um reconhecimento, benefícios também, mas eles não seguram ninguém no lugar, não, né? Não é mais importante, até talvez por uma questão geracional, que diferente da nossa geração, que buscava talvez uma carreira, um trabalho seguro, hoje se quer ser feliz no trabalho, sim e sempre, né? Tanto é que tantos casos que a gente tem visto aí de turn-off, né? De gente saindo das empresas buscando uma outra situação. Mas eu pergunto, esse processo começa lá no RH? É de antes de trazer alguém para dentro da empresa, se colocar ali como alguém muito empático também, como você disse? Os RHs têm outra função hoje em dia, né, Fátima? Tem sim. A pandemia fez uma outra coisa, né? Ela nos colocou frente a frente com a nossa finitude e muita gente começou a realmente questionar se a vida que estava vivendo era a vida que gostaria de viver. E aí entra a relação com o trabalho. Diante disso, a gente nunca teve tantos pedidos de demissões. Você falou de uma questão geracional, eu entendo que tem isso, mas eu entendo que também tem uma busca aí de todas as gerações por um trabalho com um ambiente muito mais saudável, respeitoso, com lideranças respeitosas, com uma cultura de cuidado genuína, verdadeira. E aí entra o papel do RH, não só ali para retenção de talentos, mas também para olhar o que as minhas pessoas estão pedindo, o que elas precisam verdadeiramente para ficar conectada, o quanto que elas
estão, né, aqui por propósito, engajadas, o quanto que elas enxergam nessa empresa, uma empresa que trabalha pelo desenvolvimento delas e cuida também da sua saúde. A saúde do trabalhador, ela é uma responsabilidade da empresa, é uma questão normativa, inclusive. Então, a empresa que não está olhando para isso e que não está fazendo a sua lição de casa, o RH que não está atento a isso, a questão da qualidade de vida, mas uma qualidade de vida de verdade, né? Então, tem muita empresa que fala dos seus programas, até oferece os programas, mas o trabalhador não consegue participar, Sebastião. Ele não consegue porque ele não tem tempo, ele está sobrecarregado. Então, o RH tem um papel muito importante para olhar para isso. É um processo que se faz dia a dia, né? Não é algo que se implanta, um projeto de bem-estar ou de trabalhar a saúde mental. É um cuidado diário, né? Treinamentos facilitam também, né? Eu imagino tantas ferramentas que a gente tem para trabalhar hoje. Nós estamos colocando aqui a pandemia como um fator importante, né? Nessa mudança, nessa doença, talvez. Mas a tecnologia também tem um papel importante aí, não tem não também, Fátima? Ao mesmo tempo que ela pode facilitar a gente ganhar eficiência nos processos, que pode melhorar o relacionamento dentro das empresas, ou a satisfação de quem trabalha, mas a pandemia também é um causador de estresse, de certa forma, se a gente não elaborar isso de maneira correta, né? Sim. Você sabe que a Você RH de abril, a capa deles foi sobre burnout digital. E eu fui uma das colaboradoras ali, né, para a revista. E esse ponto, ele é fundamental. Nos treinamentos que nós temos feito, nós temos falado sobre a importância da desconexão e a importância da empresa respeitar isso e de a liderança incentivar isso, inclusive. Tem uma forma de prevenir que é a pausa ativa. E ela é muito eficaz, inclusive, para esse trabalhador terminar o seu dia ali muito melhor. Para que as pessoas terminem um dia de trabalho, não com essa sensação de esgotamento, mas com uma sensação de mais bem-estar mesmo, que é fazer pequenas pausas, são as micropausas, de 3 a 5 minutos ao longo de um dia de trabalho. O ideal, vamos falar de ideal, seria umas 6 pausas ao longo desse dia de trabalho. Então, nesse sentido, entra a desconexão. É você sair dessa tela, é você se movimentar, por isso que ela chama pausa ativa. É você trazer um pouco de movimento para o seu corpo. Você pode fazer uma pequena caminhada ali no ambiente que você tiver. Você se mexe, você alonga. Então, você vai cuidar um pouco das suas plantas se você estiver na tua casa. Você vai fazer uma contemplação. Você vai subir uma escada. Isso faz muita diferença. A gente tem tido uma dificuldade muito grande com relação à utilização, né, das telas em geral, mas também relacionado a quê? As pessoas estarem conectadas. Eu estou aqui conectada contigo de repente, e aí eu quero dar uma olhadinha no meu WhatsApp, eu quero olhar um pouquinho o meu e-mail, estou participando de um treinamento e eu estou ao mesmo tempo terminando um relatório, respondendo um e-mail. Então, esse é um ponto que tem impactado demais nesse burnout digital que tem sido discutido. E as longas horas também conectadas. Bem, pois é, nós estamos falando aqui de ferramentas talvez que ajudem também, ou de ações, né, que ajudem nesse processo. E eu lembro que tempos atrás a gente falou muito sobre condições físicas das empresas para favorecerem o bem-estar. É uma rede ou é um lugar para sentar e tirar um cochilo? Essas questões meio que caíram em desuso, né, Fátima? Porque não é só isso também, né? Não é um tempinho que eu tenha para jogar uma sinuca que vai resolver todo o problema de sobrecarga depois de trabalho, né? Eu queria fazer mais um intervalo aqui e no próximo bloco fazer uma outra provocação de futuro, de que tendência a gente tem nesse caso. Falando aí da tecnologia que está cada vez mais presente e é difícil dar essa pausa ativa aí no dia. Mas o que mais que a gente pode prever para o futuro? Porque essa doença se agrava se não tomar um remedinho, né? Eu preciso remediar, aliás, fazer antes, como você diz. E se estamos mais doentes, eu preciso tratar isso já, porque
fica, né, soma no final das contas. Mas vamos deixar para o próximo bloco, você vai me dar dicas preciosas aí também para empresários, empreendedores, para fazer essa gestão mais eficiente aí. Combinado? E combinado com você de casa, para a gente voltar para mais um bloco do Rumo Certo daqui a pouquinho. Volto já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão de bem-estar. O quanto é importante as empresas pensarem na saúde mental dos colaboradores, a saúde emocional, e enquanto isso tem resultado na receita no final das contas. Vamos falar sobre isso? Fátima Macedo está aqui comigo desde o comecinho do programa, hoje um programa especial, de quase 1 hora de duração, dada a importância desse tema, a relevância do seu conhecimento também, para compartilhar aqui com a gente. Eu vou entrar nessa questão de resultado daqui a pouquinho, Fátima, mas antes, pegando aquela provocação de último bloco, de futuro, o que nos espera nesse sentido, tendo a tecnologia aí que, por um lado, pode ser aliada para nos ajudar na eficiência de processos, que nos estressa menos, talvez, se processos estiverem bem definidos dentro das empresas, mas que, ao mesmo tempo, é um desafio também usar com parcimônia ou com eficiência a tecnologia que a gente tem. O que é que a gente espera para o futuro? Precisamos trabalhar com mais prevenção em doenças mentais ou em comportamentos? O que você me diz? Sim, é um fato isso. E tem como prevenir. Existem muitas ferramentas que servem para empresas de todos os portes, desde o pequeno empreendedor que tem a sua loja, que tem a sua padaria, o mercado, até grandes empresas. Um dos pontos que ajuda a todos é a proximidade com o seu empregado, é conhecer, né, quem são as pessoas que trabalham com ele, como é que é a vida dessas pessoas. Então, minimamente, a gente precisa saber disso. Não é só alguém que está ali chegando, de repente, no horário, passa o dia inteiro ali trabalhando comigo, ou trabalha num turno e vai embora. Essa pessoa tem uma história, ela tem sonhos, ela tem desejos. Quem é essa pessoa que está comigo? Isso é muito preventivo. A proximidade, ela denota cuidado. Quando eu me aproximo dessa pessoa, quando eu escuto ela, isso denota cuidado. Então, aliado a isso também, é entender mais do tema. Acho que esse é um tema que todo empresário precisa conhecer um pouco mais, Sebastião, minimamente. Ele precisa entender qual é a importância do tema no dia a dia, o impacto que tem na vida das pessoas e no trabalho. Então, ele conhecer um pouquinho. Ele também ser ali um patrocinador do tema dentro do ambiente de trabalho. Então, trazer conversas a respeito, levar um especialista, fazer uma parceria. Então, o pequeno empreendedor, ele pode buscar uma parceria na sua região. Então, em geral, na sua região, ele vai ter lá um instrumento da prefeitura, ele vai ter um CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, se de repente até ele precisar fazer um encaminhamento de alguém que precisa de um acompanhamento. Ele tem, né, tem ali os serviços de saúde, buscar conhecer o que esse bairro oferece, quais são as parcerias possíveis, ou mesmo parcerias com, de repente, consultorias, tem consultorias de todos os tamanhos também, levar um profissional para fazer uma conversa ali. Eu mesma já fiz conversa em escritórios muito pequenos, um escritório de contabilidade, por exemplo, e que foi muito esclarecedora. Então, discutir o assunto numa roda de conversa, ele pode também possibilitar leituras a respeito, isso é uma outra coisa. Falar, hoje a gente vai discutir um tema, pegar lá 10, 15, 20 minutos de uma reunião que ele vai fazer com a sua equipe e discutir um pouco aquele tema. Isso tudo leva a um processo de prevenção, ajuda muito. Além do que, hoje, a tecnologia, ela também tem aplicativos muito bons e que, de repente, cabe ali no bolso desse empreendedor. Ele pode fazer, tem aplicativos de meditação, tem aplicativos de pausa ativa, tem aplicativos de yoga, tem muitos aplicativos que ajudam demais na prevenção do adoecimento mental. Atividade física, Sebastião, hoje tem sido o movimento em si, a atividade física tem sido uma das coisas mais recomendadas com relação à prevenção. Sono,
falar sobre sono também. O sono é um grande indicativo de que alguma coisa não vai bem e pode ser muito protetor da saúde mental também. Então, conforme ele vai ampliando o seu conhecimento a respeito do tema, ele vai vendo que ele tem muitas ferramentas para usar no dia a dia e que são protetivas da saúde mental. Além de um ponto que eu não posso deixar de falar, que é a forma que ele trata as suas pessoas. Como é que ele é enquanto ou um gestor ou mesmo esse pequeno empreendedor? Isso faz muita diferença e traz fatores de proteção muito importantes. A questão do reconhecimento. Ele reconhece os seus funcionários, ele reconhece pelo trabalho realizado, não só um reconhecimento financeiro, não, um reconhecimento de um elogio, da entrega de um bom trabalho. Ele motiva as pessoas a se elogiarem ali, né? Ele promove um ambiente de trabalho saudável, então onde tem respeito, onde a comunicação ela é uma comunicação não violenta, onde tem segurança psicológica e as pessoas podem ser quem elas são, elas têm espaço de fala, elas podem dar ideias. Tudo isso contribui para a prevenção. Fátima, no trabalho que você faz dentro das empresas, a gente falou aqui pelo lado do empreendedor, das tantas possibilidades que ele pode fazer, mas que demandas você tem visto mais do colaborador mesmo? Do que ele mais reclama? O que ele mais necessita hoje? Qual é a demanda principal para que a partir desse problema se busque aí a solução, né? A gente mostrou aí uma esteira enorme, uma série de elementos, de ferramentas que o colaborador tem que fazer, aliás, o empresário tem que fazer ou deveria, né? Mas eu digo lá, então, do colaborador, qual é a principal demanda que ele tem hoje? Hoje a gente tem tido muitos casos de depressão e transtornos de ansiedade. São os dois principais adoecimentos que a gente tem visto no ambiente de trabalho. Então, olhar mais para isso é importante. Agora, na relação com o trabalho, quando o trabalho está ali, né, vamos colocar ali como levando, né, sendo uma das causas de adoecimento, é a carga de trabalho aumentada. Então, o excesso de demandas, a carga de trabalho é um dos pontos muito importantes. Questões de sistema é um grande estressor em muitas empresas. As questões de relacionamento também impacta e aí entra principalmente a liderança com falta de reconhecimento, uma comunicação agressiva, a forma do tratamento, isso é um outro ponto importante também. E tem um ponto aqui que eu acho importante a gente falar, que tem impactado demais na vida do brasileiro, que é a questão financeira. Isso é um ponto de atenção importante que leva a uma ansiedade, leva a depressão também. Então, ajudar esse trabalhador a ter uma melhor gestão financeira, promover também conversas sobre esse aspecto, ajuda bastante nas questões emocionais. Ótimo, não, curioso isso, né? Eu pergunto porque às vezes eu já ouvi falar também de uma confusão entre reconhecimento e privilégio, né? É muito delicado isso, né? Para o gestor, para o líder, às vezes está reconhecendo um trabalho de um profissional e ele pode ser visto pelo outro como um privilégio. E isso causa um desânimo, causa uma insatisfação, né? E isso também é outro problema que isso se espalha por toda a equipe, né? Há que se ter muito cuidado nesse sentido. Eu imagino o desafio grande que é de um líder em que tem que apresentar resultados ao mesmo tempo e tem que manter essa harmonia por outro lado, né? Quer dizer, tem um equilíbrio entre isso, né? De ser pragmático e buscar o resultado e cobrar, entre aspas, a meta, porque se o trabalho for bem estabelecido, bem definido, os processos, nem se precisa cobrar metas, né? Elas vêm naturalmente, né? Imagino. Mas aí eu queria um pouco do seu comentário nesse sentido, até que ponto o reconhecimento não é privilégio, como não confundir isso também? Esse ponto é bem importante mesmo, porque o líder atento, a gente tem falado muito da liderança humanista. Ele deixou de ser um chefe, está caminhando cada vez mais para esse papel do gestor mesmo e um líder humanista. Ele está atento às suas pessoas como um todo.
Ele não está só prestando atenção naquele que está fazendo a melhor entrega, naquele que está ali, de repente, se dedicando mais, naquele que, entre aspas, vamos pensar, dá menos trabalho, vamos pensar assim, né? E que está entregando mais. Então, esse é um cuidado importante que a liderança tem que tomar. Puxar também aquelas pessoas que, de repente, são mais introspectivas, que não falam tanto, que não se mostram tanto e que precisam ali de ajuda para se desenvolver. Eu gosto de trazer um exemplo, Sebastião, do seguinte: a pessoa certa precisa estar no lugar certo. Muitas vezes o que acontece dentro da empresa, você tem alguém que não está se destacando porque de repente ela não está no lugar certo e aí ela não consegue entregar o melhor dela. Isso é motivo de sofrimento também. É motivo de sofrimento e falta de reconhecimento. Então, prestar atenção nisso, estar atento ao que a pessoa faz, o que ela entrega, ela recebeu treinamento suficiente, ela foi orientada de maneira adequada, ela realmente está preparada para estar naquela atividade, naquela função, o que está por trás, de repente, de um trabalho que não está sendo bem entregue. Nós falamos muito das questões de bem-estar, de adoecimento mental. Pode não ser isso, pode ser que ela não se conecte com aquela atividade, pode ser que ela não esteja preparada, né? Eu vou dar um exemplo bobo, assim, que, por exemplo, você tem uma padaria, o pequeno empreendedor, você tem a padaria, você tem uma pessoa que está no balcão e você tem uma pessoa que está, de repente, organizando as prateleiras, que está... Aquela pessoa que está no balcão, ela não leva jeito para atender. Aquilo para ela é um sofrimento, ela não gosta muito do atendimento. Aí ela fica olhando quem está ali organizando as prateleiras e sonhando em estar ali, porque ela fala, eu ia arrumar muito melhor, eu ia limpar, eu ia organizar. E de repente você tem o contrário, quem está organizando fala, nossa, se eu estivesse no balcão eu ia atender muito melhor. Então, olhar para isso, olhar para os perfis também ajuda demais o gestor. E aí fica muito mais fácil também de ele reconhecer. Primeiro ele vai reconhecer ele também, né? E olhar para as suas pessoas e ficar atento. A gente tem que estar muito atento às pessoas. É uma ter aquelas conversas com frequência. É uma sensibilidade grande que tem que ter, né? E às vezes desligar talvez um colaborador pode ser muito bom até para o colaborador, né? Talvez não seja mesmo, como você diz, a empresa com que ele se identifique, né? Não é um lugar que ele queria estar, e isso não significa que está sendo errado em desligá-lo, talvez, se chegar a essa conclusão. Mas para isso precisa de todo esse entendimento, precisa de toda essa preparação, de toda a sensibilidade para isso também, né? Fátima, outra curiosidade minha, voltando ao pragmatismo, lá gosto muito disso também. Suponhamos que eu seja lá um empreendedor, que eu tenha lá a padaria, como você fez referência. Eu entendo que é preciso o bem-estar de todos os meus colaboradores, mas eu preciso de receita, né? Sobretudo, eu, enquanto empresário, preciso ter, no final das contas, as contas pagas e mais um pouco. Como é que a gente consegue fazer entender as empresas do quanto isso é resultado, é métrica? Como a gente consegue mensurar o resultado em números mesmo de uma ação, de um bom programa, de uma boa gestão de bem-estar dentro da empresa? Não é bonito só, né? É necessário. Exatamente, é necessário, né? Todo empreendedor, ele precisa ter clareza de quanto custa, de repente, um funcionário adoecido. Quanto custa a ausência desse funcionário? O que isso impacta nos outros funcionários também? Então, quando ele tem ali um investimento nesse funcionário, vamos imaginar, ele treinou aquela pessoa, ele deu cursos, ele preparou aquela pessoa para estar naquele lugar. Então, quanto custa ficar sem essa pessoa? Esse é um cálculo que não é tão difícil de a gente mensurar. Então, eu vou pegar o investimento que eu fiz, eu vou, né, quanto custa o dia daquele trabalhador que eu estou pagando e de repente ele está ausente. A gente está falando de absenteísmo. Então, ele precisa olhar para números, ele precisa olhar para o impacto disso. E a partir daí, quando ele começa a fazer um investimento, que ele vai pagar uma palestra, ou que ele vai pagar mesmo um tratamento, né? Algumas pessoas, vários empreendedores aí acabam custeando o tratamento de um funcionário. Então, esse investimento que ele está fazendo. E aí ele continua ali avaliando esse absenteísmo, ele continua avaliando a sua rotatividade.
Eu já tive oportunidade, lá no começo de carreira mesmo, de fazer consultoria para uma rede de lotéricas, onde a dona tinha muitos problemas de rotatividade. Tinha a ver com uma questão de perfil que ela estava contratando, mas tinha a ver com uma questão de adoecimento mesmo, de muita depressão. E foi muito interessante quando ela começou a fazer um investimento ali com relação à prevenção. As pessoas começaram a faltar muito menos, né, se ausentar somente em períodos de férias ou períodos pré-programados, folgas. Ela começou a ter menos sustos. E isso rapidamente deu para ela uma clareza. Por exemplo, uma das contas que eu fiz com ela, falei, quanto custa a sua hora? De você ter que substituir, de repente, ali um funcionário teu, no atendimento, por exemplo. Quanto custa a hora desse funcionário, quanto custa a sua? Então, tem que fazer cálculo financeiro mesmo. E aí você vai ver que isso é investimento. Muitos estudos, eles demonstram o seguinte, Sebastião, que falam muito em dólar, né? A cada dólar investido num programa de prevenção, você tem 4 dólares de retorno. É uma bela conta. E ela é muito real. Nós tivemos já vários programas, em programas maiores a gente acaba fazendo, tem uma métrica, tem um indicador que a gente acompanha, que é o indicador de retorno mesmo, né, que é o ROI. Então, quanto de retorno financeiro eu tenho diante daquele investimento? Ótimo. Isso tem um impacto muito grande. Não, que bom. Então, é fácil metrificar, né? A gente tem ferramentas também para isso. É possível. E é possível. É fácil, talvez não, mas é possível, né? É necessário. Fátima, a gente tem 1 minutinho. Eu queria sintetizar, ou que você sintetizasse para mim essa nossa conversa toda. Foi quase 1 hora, nós conversaríamos mais tempo ainda, se fosse possível. Mas eu queria sintetizar nesse minuto o quanto é importante a gestão do bem-estar. Que você me desse um ponto aí, um tópico para que o empresário que está em casa, para que a gente passasse a partir dessa nossa conversa a refletir sobre a importância da saúde mental dos colaboradores, a importância do bem-estar dentro de uma empresa. E em 1 minuto aí fazer esse desafio de você me dar esse recado para a gente encerrar. Eu diria que vale muito a pena. Vale a pena do ponto de vista financeiro, de relacionamento, de retorno mesmo, da qualidade do trabalho que é entregue. Quando você cuida das pessoas que trabalham com você, elas se tornam, né, grandes parceiras, elas estão junto com você, elas querem te devolver isso de alguma maneira, elas se sentem muito gratas, sabe, Sebastião? Eu já vi muito isso, já acompanhei muitos empregados que demonstraram a sua gratidão por terem sido respeitados na sua necessidade, respeitados no seu adoecimento. Existe uma lealdade ali importante, mesmo que ele saia dessa empresa futuramente. Sim, ele sempre ele fala bem daquela empresa porque ele reconhece o que foi feito por ele. Tem uma questão de imagem muito importante, tem uma entrega dentro hoje, né, das questões do ESG, Sim. Então o social está sendo muito cuidado, está sendo muito olhado por meio desses programas, e mesmo no pequeno empreendedor, ele tem ali alguém que ele sabe que tanto pode contar com ele, quanto ele pode contar com essa pessoa. Ótimo. Esse para mim é um ponto fundamental. Não, fantástico, né? Cria-se uma relação de confiança também, né? De lealdade, Exato. O que é muito bom. Sim. Fátima, foi muito bom conversar com você, muitíssimo obrigado por trocar seu conhecimento, a sua experiência, compartilhar com a gente, e eu tenho certeza que instigou muito o empresário que está em casa também. Foi um prazer enorme, um ótimo trabalho para você, volte outras vezes para a gente conversar um pouco mais. Obrigada, eu que te agradeço, foi muito bom estar aqui trocando com você também, trouxe aí algumas provocações importantes, então foi muito bom compartilhar o meu conhecimento, o nosso trabalho, como que a gente faz, o que nós fazemos, e poder ajudar o empreendedor a entender que essa é uma pauta que ele tem que ter ali no seu dia a dia. Ótimo, Fátima, ajudou e muito. Eu espero que você de casa tenha gostado muito do Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.